Eu gosto de pensar no sofrimento ou no problema do mal da seguinte forma, dividindo em 3 partes para a gente entender onde vai chegar isso aí. Primeiro é entender o que é mal, qual é o conceito do mal. O mal ele tem o seu conceito ontológico ou o seu conceito do princípio lá no Gênesis com Adão e Eva. Quando Adão e Eva aparecem no cenário do Gênesis, no cenário do primeiro livro da Bíblia, nós temos a primeira ideia de mal, o mal primário. Seria o mal que ele se apresenta aos primeiros pais da humanidade como o conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento do bem e do mal, ele vai se expandir pela humanidade até as pessoas terem ciência do que é bem e mal. Mas o fruto proibido que é comido por Adão e Eva não é só o conhecimento do bem e do mal. O fruto proibido, adquirido ali por Adão e Eva, seria também a opção de tomar a decisão por si próprio fora de Deus. Como diria Immanuel Kant sobre o mal, ele fala o seguinte, que o mal é quando, ao invés de você escolher o bem comum, você opta por si próprio. Esse seria o conceito de mal ontológico, o primeiro conceito de mal. Não seria o mal na sua primeira vez apresentado, porque a gente não tem consciência disso, vai muito além das páginas ali do Gênesis, mas seria a primeira ideia que nós temos assim sobre o que é o mal. Depois vem a dor. A dor ela é tópica. Como assim tópica, Bruno? A dor é o seguinte, a dor você sente ela. Você tem a dor física, que é essa dor incisiva, e você tem a dor de impactos da vida. Vou dar um exemplo de dor física. Você está andando na sua casa e você dá uma topada com o seu dedinho no pé da cama. Isso é uma dor física, é uma dor que se impõe a você. É uma dor que chega, sem pedir permissão. Um outro tipo de dor, que não é a dor física, mas é a dor da consciência, é a dor da alma, é aquilo que te atinge, que chega até você, é a dor do impacto, por exemplo, de uma notícia. Você recebe uma notícia de o falecimento de um amigo, de um pai, de um tio, de um filho, e você sente a dor daquela notícia. Isso é a dor. E depois disso tem o sofrimento. O que é o sofrimento, Bruno? O sofrimento é as atribuições filosóficas que você impõe sobre a sua dor. É o significado que você atribui sobre a sua dor. Vou te dar um exemplo prático do nosso dia a dia. Você está na sua casa fazendo sua comida na pia e você vira para trás para pegar uma faca. Só que quando você vira para trás para pegar uma faca, você pisa na pata do seu cachorro sem querer. Aí o seu cachorro grita de dor e ele vai para um canto e com menos de 1 minuto, dependendo do jeito que você pisar aí na pata do seu doguinho, com menos de 1 minuto, você chama ele e ele vai até você e brinca com você. O que aconteceu aí? Ele sentiu a dor, mas ele não sofreu. Por quê? Porque ele não teve nenhum tipo de atribuição filosófica acerca da dor que ele sentiu na sua pata. Como seria o sofrimento? Como que o cachorro sofreria? O cachorro sofreria o seguinte, se você pisasse na pata dele, e ao pisar na pata dele, ele, ao invés de sentir só a dor, ele falasse assim, bom, a casa é tão ampla, por que ele veio pisar na minha pata? Será que ele não gosta de mim? Será que ele não se importa comigo no ambiente a ponto de não enxergar que eu estou aqui? Percebe como o sofrimento e a dor são coisas diferentes? Por isso, todo sofrimento tem dor, mas nem toda dor precisa ter sofrimento. Você pode sofrer, você pode ter dor sem sofrer. Sofrimento é a nossa atribuição sobre a nossa dor. E o sofrimento, ele pode ser de algo que você considera bom, mas você pode mudar e converter o seu olhar para aquilo para algo ruim também. Então você tem várias perspectivas. Essa é a diferença entre mal, dor e sofrimento. É bom a gente entender isso no começo para fazer a distinção ao longo desse raciocínio. No Velho Testamento, quando Deus ele se apresenta, por exemplo, a Abraão,
que Abraão ele aparece no cenário bíblico ali, Abraão ele ouve uma voz. E ao ouvir essa voz, Abraão repassa para sua descendência o que essa voz falou, e posteriormente essa voz fala com os descendentes de Abraão também, e essa voz passa séculos falando e até milênios falando com o povo hebreu. E começa a compreender que existe uma coerência entre o que essa voz fala para um e o que essa voz fala para outro. E daí vem se criando a ideia de religiões abraâmicas, religiões que descendem de Abraão. Só que tem um problema nisso, que é o problema moral. Como assim moral, Bruno? Um dia Abraão está lá fazendo as suas coisas, ouvindo essa voz, que é um Deus que não tem rosto, não tem cheiro, não tem imagem, não tem nada, e ele está obedecendo essa voz e sendo guiado a sua vida por essa voz, e daí um dia Abraão está fazendo suas coisas quando ele escuta essa voz falando com ele o seguinte: Abraão, você vai lá, sobe aquela montanha e você vai matar o seu filho. Quando a gente lê esse texto, a gente lê sobre a ótica de que tudo deu certo no final, e aí a coisa fica mais bonitinha. A gente vê as crianças fazendo teatro e tal, pintura sobre, aí fica mais bonito. Mas a verdade é que o que Deus está falando para Abraão é falar: ó, Abraão, você vai matar seu filho. É isso que você vai fazer agora. E isso, quando nós paramos para pensar na gravidade disso, a gente consegue enxergar nisso uma cena que é um tanto quanto grotesca, esquisita. Uma cena que, se tivesse sendo vista hoje em dia, seria digna de Cidade Alerta. E nós repudiaríamos Abraão e esse Deus a quem deu essa ordem para Abraão. E Abraão agora ele está a caminho do sacrifício do seu próprio filho, que essa voz falou para ele. E aqui a gente entende o seguinte: Deus ele não é moral. Como assim moral? Moral é aquilo que a gente entende como certo ou errado pra gente. Isso é o significado de moral. Deus ele é amoral. Ele não é imoral. Porque imoral seria se ele estivesse dentro dos nossos limites de moralidade, de certo e errado. E aí dentro desses limites ele desobedecesse. Mas como Deus é grande, Deus não é que Deus é grande. Como Deus ele é absolutamente, então tudo que está fora de Deus é amoral. Tudo que Deus está fora daquilo é amoral. Então Deus não é imoral, Deus é amoral. Deus não está preso aos nossos códigos de conduta. Deus não está preso ao que nós consideramos como certo ou como errado. Ele faz da forma que ele decide fazer e acabou. Por exemplo, não só Deus, o Jeová, como nós conhecemos, mas os deuses antigos eram assim. Os deuses antigos eram muito casca grossa, se eu posso falar assim. Moloque, por exemplo, pedia sacrifício de criança. E ninguém ficava pensando: nossa, Moloque é tão ruim, Moloque é tão imoral. Não. Pediu, meu amigo, vai fazer. Se Deus está falando, então provavelmente ele está certo. A gente da era moderna e pós-moderna que tem o costume de começar a questionar aos deuses, a perguntar: será que é certo o que Deus faz? É a gente que tem esse costume é novo. Mas durante toda a história as pessoas olhavam para o que Deus fazia, ou para que os deuses faziam, a Zera, ou seja lá quem for, e não questionava, só aceitava como uma verdade intrínseca na sua vida e acabou. Então Deus, quando era questionado, ele simplesmente falava: não, abra a terra e engole os homens. Quando Deus era irritado, quando ele estava de saco cheio de um povo, ele mandava anjos para matar aquela cidade inteira, inclusive as crianças. E Deus assim sempre fez. E se você acredita na Bíblia, o mundo terminará destruído. Então percebe como é complicado quando a gente fala de bem, mal, ações divinas e o que a gente considera certo, o que a gente considera errado. Por isso que lá no livro de Eclesiastes diz que
A luz e as trevas às vezes se misturam e parecem ou são às vezes as mesmas coisas. Às vezes o Deus bom utiliza-se de artifício mal, que nós consideramos mal ou sofrimento, para afligir um povo. Só que, tá bom, Deus ele é amoral, Deus ele faz o que ele quer, Deus não está preso aos nossos códigos de conduta, nem nada do tipo, mas nós temos um problema nisso. O raciocínio está bom até aqui. Nós estamos entendendo que Deus faz o que ele quer. Só que nós temos um problema. E que problema é esse? Jesus. Jesus é um problema filosófico muito grande que nós cristãos precisamos resolver e dar algumas respostas ao mundo do pensamento. Como assim Jesus é um problema? O que você quer dizer, Bruno, com isso? O que eu quero dizer é que Deus ele fazia o que dava na telha, assim como ele faz até hoje, mas as pessoas não questionavam Deus. E Deus nunca disse que ele era amor, por exemplo. Só quando Jesus chega no cenário do Novo Testamento, Jesus ele começa a pregar sobre a bondade divina. E existem dois atributos na Bíblia sobre Deus. Primeiro, que Deus é espírito. E segundo, que Deus é amor. Quando Jesus chega e começa a falar que ele é amor, começa a se criar um problema e uma questão de raciocínio complicado no mundo ocidental. Eu vou explicar o porquê. Porque esse Deus que veio à Terra, se encarnou, morreu, foi ressuscitado, comeu peixe, andou sobre as águas, curou pessoas, disse para amarmos uns aos outros, para viver com mansidão, com paz de espírito, domínio próprio. Esse mesmo Deus agora, depois de ressuscitado, ele se levanta até os céus, some nas nuvens e deixa o mundo caído do jeito que está. Olha a complexidade desse raciocínio e olha quão difícil é resolver esse problema, que é o problema do mal. Parafraseando o C.S. Lewis, o amado escritor britânico e anglicano, que é o seguinte: se Deus é bom e o mundo é mau, das duas uma. Ou Deus, sendo bom, não consegue controlar o mundo porque ele é mau, ou seja, Deus é fraco, ou Deus, sendo forte o suficiente para conter a maldade do mundo e não faz, ele é mau também. Esse é o raciocínio que C.S. Lewis propõe para a gente começar a pensar sobre o mal e começar a resolver filosoficamente, teologicamente falando, o problema do mal. É sobre esse mundo caído, quedado perante um Deus bom, divino, justo e reto. Então esse é um grande problema. Só que eu vim aqui hoje propor um pensamento e uma resposta para você. Talvez você entrou nesse vídeo, com certeza, para saber a solução do problema do mal. É óbvio que eu não vou ser presunçoso a ponto de dizer que eu vou dar a resposta que filósofos pensaram durante séculos, mas eu posso te dar uma luz aqui hoje. Aliás, eu estou aqui para isso, para te instruir ou tentar te instruir acerca desse assunto. E a luz que eu quero te dar e a resposta para o problema do mal é mais simples do que você imagina. O mundo é mau por um motivo só. Porque nós precisamos de liberdade. E a liberdade, ela só acontece porque nós temos a pluralidade de pensamento e a pluralidade de comportamento. Então, Deus ele não interfere no mundo diretamente. Você me pergunta: poxa, Bruno, eu sofro tanto, tá? E as crianças na Ucrânia, e a faixa de Gaza, e a guerra de Israel, Palestina, etc. Por que Jesus só não desce no meio disso tudo, essa desgraça toda, e diz o que a gente tem que fazer? A resposta é simples, meu amigo. Porque ele trabalha com liberdade. Deus ele é livre.
Deus é um ser de espírito livre. Sendo um ser de espírito livre, ele criou seres a partir do fôlego de vida, ou seja, nós somos uma parte de Deus, e Deus criou esse fôlego de vida em nós, expirou esse fôlego de vida em nós, então nós temos a característica de sermos livres também. Deus, ele repudiaria que nós fôssemos seres escravizados. Por isso ele nos dá a possibilidade de escolher por si só. A gente escolhe se a gente quer caminhar rumo à desgraça, ou a gente escolhe se quer caminhar junto à comunhão de pessoas e ao bem comum. Então Deus, ele não impede e não tira simplesmente o mal do mundo para que nós sejamos livres. E como lá em João diz que Deus, ele é amor, quem ama não domina. Quem ama não escolhe por você. Você que é casado, que é noivo, que está me escutando aqui, que é noiva, que está namorando, deixa eu te dizer uma coisa, quem controla não ama não, tá? Ou você controla, ou você ama. Quem ama, abre mão do controle. E quem controla, abre mão do amor. Amor e controle são coisas distintas. É a mesma coisa de você pegar dois ímãs e tentar aproximar. Já tentou? Eles se afastam. Amor e controle não funciona. Então Deus, ele amando, ele não controla. E se Deus controlasse, ele não amaria. Nosso mundo, ele é mau porque nós temos a possibilidade de escolher e de decidir por si só. Nosso mundo, ele é mau porque Deus simplesmente respeita a sua liberdade, o que nós chamamos aí de livre-arbítrio. E nós somos também livres, e consequentemente nós podemos inserir o mal no mundo, porque Deus não iria, por exemplo, imagine só, se Adão e Eva comessem do fruto proibido e quando ele fosse comer, Deus decidisse, não vai ter mal no mundo não, hein? Decidi aqui que o mundo não vai ser mal, vai ficar tudo legal, tudo tranquilo. E aí quando Adão e Eva pegam do fruto proibido, seja metaforicamente ou seja literalmente, isso aí é para outra história, mas vamos imaginar que é objetivamente, que o fruto era literalmente, que era um fruto. Adão e Eva pegam o fruto e aí quando eles vão comer o fruto vira isopor. Eles não conseguem comer. Já viu Trapalhões, quando todo o cenário era feito de isopor, nada era de verdade? É isso que você está me propondo. Quando você fala que Deus devia interferir no mundo assim, é esse absurdo que você está querendo me dizer. Você está querendo me dizer que para quando Adão e Eva fossem morder o fruto, sei lá, eles ficassem banguelo, não conseguisse. É isso que você está me dizendo. Você está me dizendo, me propondo algo tão infantil a ponto de que, sei lá, quando o assassino fosse apertar o gatilho, da arma sairia um bang. Já viu aqueles bang tipo do Máscara, do filme Máscara? É essa piada que você está me falando. Ou então quando alguém pensasse fazer o mal, Deus inibisse o cérebro, aquela parte do cérebro de alguém, mudasse o sistema do cérebro químico para que a pessoa não fizesse o mal. É isso que você está me dizendo. E aí Deus, ele sairia da posição de um Deus que aprecia suas criaturas livres e se tornaria de pouco em pouco um Deus ditador que, em nome do bem, entre aspas, porque isso não seria bom, em nome do bem, controlaria as pessoas como robôs. E o mundo, ele é mau por um outro motivo, que é o segundo. O mundo é mau porque nós somos diversificados. Quando Deus ele cria o homem, ele cria um homem como um indivíduo. Característica de ser único, inconfundível. O homem, ele se distingue de outro homem. Eu não sou igual a você. Eu não tenho os mesmos gostos que você. Eu não sei se te avisaram, mas você não é o centro do mundo não, tá? Eu não sei se te avisaram, se te contaram essa história, mas eu tô te contando hoje, sinto muito te dar essa notícia. Mas a música que você gosta, eu não gosto. A comida que você gosta, eu não gosto. O cheiro que você... Nossa, que cheiro bom!
talvez eu deteste, talvez me dá dor de cabeça, me libere uma enxaqueca terrível. A chuva que você gosta, talvez alguém que está num cenário de alagamento fácil deteste, talvez não, certeza. A tempestade que você ama, o frio que você ama quando você está assistindo a Netflix, não é o mesmo frio que você gosta quando você está na praia curtindo. Tá entendendo? O mundo, por ser tão diversificado, e não só as pessoas, mas como eles foram criados, as coisas, a natureza, por essa diversificação, essa pluralidade de situações, nós temos um mundo em que não tem como agradar a todo mundo. Não tem como agradar a todos os espíritos. Por quê? Porque nós somos diferentes. O que é bom para você não é bom para mim. E o que é bom para mim não é bom para você. E é assim que o mundo funciona. Então, nesse mundo onde o que é bom para um não é bom para outro, o sofrimento e o desagrado, ele é consequente da vida. Imagina só, se num mundo que é desse jeito que a gente vive, que durante todo o nosso dia as coisas, às vezes, mais nos desagrada do que agrada, e a gente passando por tanto problema devido a esses desagrados do dia a dia, cotidiano, mesmo assim, tem gente que acha que é o centro do mundo, tem gente que acha que tem o direito de pegar uma Porsche e sair por aí dirigindo até se chocar com um motorista de aplicativo e deixar ele numa situação de morte. Se tem gente nesse mundo que não é feito... Olha só, o mundo não é feito para te agradar. E mesmo assim você faz coisas das quais você acha que você é o centro das coisas, do mundo, do universo. Imagine só se o mundo fosse feito para te agradar. Se você é assim, nesse mundo tão caído, tão perdido, tão maluco, tão desconfortável como é o nosso, se nesse mundo você já é assim, imagine, meu amigo, se Deus fizesse o mundo só para agradar ao filhinho mimado dele. Isso seria insuportável. E eu também. Então, as pessoas, elas confundem bondade de Deus com... Eu vou falar que eu tenho que falar a palavra clara. As pessoas confundem bondade com ser trouxa, com ser idiota, com ser bobão. O que as pessoas buscam não é um Deus bom, é um Deus bobão. É um pai bobão que vai dar tudo que o filho quer, o momento que o filho desejar, independente do que aquilo implique. É um Deus que faz tudo que a pessoa quer e deixa o cenário perfeitamente confortável a todo momento para as pessoas se agradarem sempre. Ou seja, uma realidade dessa seria um inferno constante. Um inferno para sempre. Porque não teria prazer. E aqui eu puxo o gancho de mais uma resposta do porquê que o mundo ele é mau com um Deus bom. Porque se o mundo fosse só bom, se o mundo fosse simulado para nos agradar, a humanidade seria muito mais pobre do que é hoje. Pobre não no sentido financeiro. Eu digo pobre no sentido de espírito. As obras mais bonitas de poesia, de pensamento, de filosofia, de teologia, as obras da Bíblia, Jeremias, Daniel, Abacuque, a igreja primitiva, todas as obras lindas, literárias, todas as músicas belas que você escuta, que marcou época, Chopin, Beethoven, ou músicas mais modernas, sei lá, você pega um Chico Buarque, alguma coisa assim, todas essas obras foram feitas debaixo de sofrimento, debaixo de dor, debaixo de lamento. A dor, ela tem esse poder sofisticador de elevar o nosso espírito, a nossa alma.
Tem um escritor chamado Viktor Frankl, e o Viktor Frankl ele escreveu um livro chamado Em Busca da Felicidade. Quem foi o Viktor Frankl? Foi um psicólogo, terapeuta, que foi o responsável ali primeiro pela logotomia, e ele foi um judeu que ficou preso no Holocausto. Esse foi o Viktor Frankl. E ao ficar ali preso nos campos de concentração do Holocausto e de toda aquela barbárie e horror que foi a Segunda Guerra, o Frankl ele apresenta no seu livro o seguinte: olha, eu fiquei preso lá e eu observei a atitude das pessoas enquanto estavam no campo de concentração. E por incrível que pareça, ele diz isso, por incrível que pareça, eu vi sim gente com mesquinharia. Eu vi sim judeu tomando de judeu porque não tinham o que comer. Eu vi essas coisas. Mas eu também vi judeu tirando o seu único sapato, todo gasto que tinha, para entregar para um outro irmão judeu que estava com os pés feridos. Eu vi um adulto tirar da sua boca para oferecer para uma criança. Eu vi atitudes de pessoas mais novas tirando seus casacos e dormindo no frio, às vezes pelada quase, para entregar o seu casaco para gente mais velha. Então perceba que é impossível a gente viver com a ideia de misericórdia, bondade, compaixão em um mundo que tudo corre bem. Como é que tá a vida? Tudo bem. E bondade? Bondade? O que é bondade? Tudo é maravilhoso. Não existe a ideia de bondade sem o desconforto do sofrimento. E quando nós falamos de sofrimento, é bom a gente também pensar no quê? No sofrimento. Aliás, quando falamos da ideia de mal, é bom a gente pensar no mal humano. Existe o mal humano? Óbvio que existe. Aliás, a gente é responsável por praticamente todas as misérias desse mundo. É importante a gente ter ciência disso. Como diria lá o Thomas Hobbes no seu livro Leviatã, o homem ele é lobo do homem. O homem ele está no topo da cadeia alimentar, nenhum animal está acima dele, mas ele é predador dele mesmo, ele se destrói. Ele destrói ele, primeira pessoa, e ele destrói o outro também. Ele destrói todo mundo, ele destrói o coletivo, inclusive. Quando nós pensamos na ideia de mal para o homem, do homem sendo mal, eu gosto de pensar na Hannah Arendt. A Hannah Arendt ela foi uma escritora, socióloga, judia, que observou um homem chamado Eichmann. O Eichmann, ele foi, e ela escreveu isso no seu livro A Banalidade do Mal, o Eichmann, ele foi um alemão que foi um dos principais homens responsável pelo Holocausto e que foi preso pós-Segunda Guerra e foi julgado lá em Jerusalém, em 1946. E a Hannah Arendt ela foi lá, sendo socióloga, para ver como que é esse homem, quem é esse homem, que tipo de demônio é um homem que faz uma coisa dessa, uma atrocidade dessa, que mata aí mais de 5 milhões de judeus. Que homem é esse? Aí quando ela chega lá no tribunal, surpreendentemente a Hannah Arendt encontra um homem normal. Ela foi esperando, e ela diz isso no livro dela, A Banalidade do Mal, ela foi esperando encontrar um homem em forma de demônio. Mas quando ela chega lá, e ela descreve isso no livro da seguinte forma, ele era assustadoramente normal. E aí vem a ideia de banalidade do mal, da Hannah Arendt. O que é banalidade do mal? Existem vários tipos de mal. Tem o mal absoluto, que é o mal demoníaco. O que é demônio? O que é diabo? O diabo é o mal absoluto.
Tem essa ideia de mal. Tem o mal radical, que assim é dito em filosofia, em teologia, que é o mal que está no homem já. Portanto, assim dizia o Santo Agostinho, que o homem não tem livre-arbítrio, é uma linha teológica, porque o mal está no homem, o desejo está no homem. Se você deseja algo que você não devia desejar, mesmo sem querer, você não tem livre-arbítrio. Você não tem poder de escolha, você está desejando o que não devia desejar. Então já está inserido em você. Esse é o mal radical. É o mal que Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal sempre está aí diante de mim, sempre estou fazendo. Esse é o mal radical. E tem o segundo mal, que é o mal instrumental. E a Hannah Arendt fala isso no seu livro. Eu faria de uma outra forma, mas como não tem, me desculpa, mas o couro vai comer para o seu lado. Eu vou acabar com a sua raça, eu vou te destruir. Esse é o mal instrumental. É quando você usa o mal como instrumento para conseguir algo. Olha, essa vaga nessa empresa, se tivesse outra forma de fazer, eu faria. Me desculpa, cara, não é pessoal, mas eu vou passar a perna em você. Porque eu quero chegar lá. Esse é o mal instrumental. É o mal que Caifás se levanta perante o Sinédrio. Está lá na Bíblia. E ele fala assim para o governador Pilatos. Ó, governador, tem um homem aí que se chama Jesus. E esse homem está ganhando uma certa fama. As pessoas estão gostando dele. E se o imperador descobrir que tem um judeu aspirante a Messias querendo dominar o império, ele vai passar o cerol em você, nesse Jesus e em você. E aí Caifás se levanta perante o Sinédrio, que era um tribunal religioso da época, uma espécie de inquisição, e diz a famosa frase: é melhor morrer um só homem do que toda uma cidade. Tá aí. É o mal instrumental. É quando você justifica um ato malvado para chegar em um fim. É o mal justificável. E depois do mal instrumental, vem esse terceiro mal humano, que é o ponto central do livro da Hannah Arendt, e que é o ponto central de Eichmann, que é o seguinte: é o mal banal. É o mal que a pessoa faz porque ela não pensa criticamente. É o mal que ela faz sem pensar, sem questionar. É o mal de, como está sendo muito famoso dizer por aí, é o mal de gado. É aquele que vai, faz e não questiona por que fez. Ou seja, o mal banal é aquele mal que você perde a sua individualidade, o seu poder de pensamento crítico e faz. E aqui eu queria reiterar e dizer o seguinte: a pessoa má é aquela pessoa que não pensa criticamente e faz sem pensar. Não pensa para dentro e não pensa para fora. Esse é o mal banal que a Hannah Arendt fala. E você não é assim? Você não faz um monte de coisa para ficar bem na foto? Você não prejudica tanta gente quando está em grupo só para ser bem aceito, bem quisto? Você que está me ouvindo, você não prejudica pessoas às vezes só para os outros olhar para você e falar: nossa, ele é legal, hein? Tá aí. A Hannah Arendt olharia para você e diria: você é um homem, uma mulher banal, que não pensa por si só, vai na onda dos outros. No caso de Eichmann, às vezes destrói milhões de pessoas e só olha e fala: eu estava cumprindo a lei. Você é um cínico. Você age com cinismo e com maldade. E o mal no homem, ele está entrelaçado em vários níveis. O ditador tem a mesma motivação de mal que uma pessoa que rouba coisas pequenas. E o mal, ele está também atrelado, o mal humano falando, atrelado às nossas inseguranças. Como assim, Bruno? A pessoa que, de repente,
vamos lá, um rapaz fica com a menina e aí ela manda algumas fotos pra ele, e aí pra ele ser, sei lá, o que as pessoas pensarem bem dele, ele vai lá e joga essas fotos no grupo de amigos. E aí o grupo de amigos fala, nossa, hein, legal. É o mal banal. É o mal que você não pensa. E da mesma forma, um ditador, um homem importante, ele, ele sei lá, ele é broxa ou alguma coisa assim, e por causa dessa insegurança, ele fala, não, eu vou colocar toda uma União Soviética debaixo dos meus pés através do socialismo e vou matar mais de 50 milhões de fome. E o meu nome é Joseph Stalin. Então você percebe que as nossas inseguranças mais íntimas, mais banais, mais idiotas, afetam até nas maiores atitudes. As pessoas olham para os políticos aí e falam, nossa, lá o líder da Palestina, ou então o Putin, está tomando tal decisão. Às vezes ele só está tomando decisão inseguro mesmo, tá? Ele é igual a você. Então eu te convido hoje a pensar criticamente, não só acerca do mal de Deus, do mal, aliás, de Deus não, do mal que nós atribuímos a Deus, como ele sendo mal em algumas atitudes que ele não é, e te convido a pensar criticamente no mal que você tem infligido a si mesmo e aos outros. O mal que você tem jogado para dentro de si, para o seu ser, para o seu espírito, e o mal banal que você tem jogado para os outros de uma forma idiota, de uma forma ridícula às vezes. Então eu te convido a pensar criticamente dessa forma o mal e a teologia, como é a teologia, por exemplo, de Leibniz na Teodiceia, que é uma teologia que se questiona se Deus é bom, por que que o mundo é mau? Tá aí a resposta. O mundo é mau e Deus é bom, porque hoje eu estou aqui podendo falar para você aquilo que vem à minha mente, porque eu sou livre. E pela graça de Deus, ele criou pessoas que pensam criticamente, de forma livre. O mundo é mau e Deus é bom, porque você, ao ouvir eu dizer tudo isso, pode simplesmente escrever aí nos comentários, Bruno, você falou besteira do começo ao fim. É essa graça da pluralidade que faz a gente ser livre, o mundo, consequentemente, devido às nossas atitudes, ser mau e Deus ser bom e pleno.